Rom, 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 rom. Chegou o Velozes e Furiosos 10. E se Velozes e Furiosos conseguiu sobreviver 22 anos, por que não tentar aqui um like seu e sua inscrição? Não, e você não ouviu isso errado. São 22 anos. Se não fosse pela cara dos Gunners do Vin Diesel, cara, realmente eu não consigo imaginar que se passaram 22 anos desde a primeira vez que o careca bombado tava fazendo pega. E foi uma sensação total no início, porque era tudo novidade. Quem nunca pensou ali, cara, passava um carro tunado na rua e já vinha na cabeça o quê? Velozes e Furiosos. Carro tocando um hip hop, Velozes e Furiosos. Carro com luzinha, quem não lembra da época? Os carros com neon. Cara, isso tudo veio de Velozes e Furiosos. Quem nunca na adolescência pegou a bicicleta e saiu correndo e pá, Velozes e Furiosos. Então Fast and the Furious, ou Velozes e Furiosos aqui pra gente, foi um filme que marcou a época e geração, criando até uma própria cultura, inclusive aqui no Brasil. E o mais interessante é que a gente não está falando de um filme que jamais ganharia um Oscar, um filme onde a gente fala, nossa, que baita história, um filme onde a gente diz, nossa, que realismo absurdo, longe disso. Então, como esse filme chegou tão longe, sempre mandando bem nas bilheterias, a cada capítulo novo da franquia ia se criando um próprio universo paralelo, onde aos poucos os fãs do filme e até novatos começavam a aceitar aquele mundo onde a gravidade nunca funcionava normalmente, aonde coisas impossíveis estavam acontecendo, e houve um período de aceitação em cima disso tudo, tornando a franquia, digamos, até uma franquia fantasiosa. Então, quando chegava um novo capítulo da série e um carro simplesmente saltava de um prédio para o outro sem nenhum arranhão, ignorando todas as leis da física, nós simplesmente ignorávamos isso e pensávamos apenas assim, cara, que massa, que da hora, maneiro, porque já estava na nossa mente fixada a fantasia que existia em relação a Velozes e Furiosos. Nós já assistíamos um novo capítulo já esperando coisas impossíveis acontecer. Na verdade, a gente ficava eufórico esperando esse tipo de coisa. E assim a franquia seguiu avançando, criando um núcleo de personagens gigantesco. A cada filme, a franquia ia elevando um patamar em atores cada vez mais famosos e conhecidos, trazendo assim um universo de personagens próprios, cada um com suas próprias características extremamente marcantes. Obviamente, todos com muito clichê, então a gente tem o personagem bobão, que se acha, mas ele é engraçado o filme inteiro. A gente tem o personagem inteligente, intelectual. A gente tem o cara boladão, que ninguém bate de frente com ele. A gente tem o cara revoltado, que quer simplesmente só bater em todo mundo. Então a gente tem cada personagem um estereotipo ali dentro que cria todo um universo para chegar em um 10º filme. Os absurdos que se aconteciam no filme eram tão grandes que durante muito tempo surgiu um meme na internet falando, um dia Velozes e Furiosos eles vão de carro até a lua, só pode acontecer isso. E o filme, você vê que ele mesmo não se leva a sério. E ele fez isso. Isso aconteceu na franquia. E por ele se automaticamente não se levar a sério, ao mesmo tempo sendo um filme de ação com ótimas cenas de ação, acaba que fica bom de uma forma que não tem explicação. Simplesmente você acha divertido. A diversão é o que define Velozes e Furiosos. Sendo assim, já com o universo totalmente estabelecido, Velozes e Furiosos 10 chega com um serviço totalmente fanservice. Sim, se você assistir esse 10º capítulo e não assistir os capítulos anteriores, você vai boiar totalmente no filme. Porque o filme ele já está lotado de personagens icônicos com características únicas que se repetem a cada filme.
Então, o que foi feito nesse último filme? Foi necessário, eu acredito até que foi uma boa estratégia, separar personagens e grupos e lançá-los para cada local do mundo. Sendo assim, cada personagem em seu canto do mundo, ele repete todos aqueles clichês, fanservices que muita galera gosta em cima daqueles personagens, seguindo assim um ritmo de filme que não torna o filme tão idiota, porém consegue não fazer um filme cansativo e consegue fazer boas tiradas, trazendo uma diversão muito bacana. Parece que essa foi uma estratégia adotada para o filme não ficar maçante, porque basicamente a gente viu de tudo que já é possível na franquia em relação a pegas de carro, em relação à ação. Então você está ali no momento e corta a cena para o outro lado do mundo, em locais muito icônicos do mundo. Então você tem ambientes ali que acabam prendendo sua atenção. E quando começa a ficar um pouco cansativo aquele local, o filme te taca lá do Rio de Janeiro, ele te taca para Antártida. Então você tem aquele despertar de, sabe, chega, não aguento mais ver aquele drone rodando as favelas do Rio de Janeiro. Aí do nada te taca com o personagem lá no meio do gelo na Antártida e te dá aquela despertada. Agora eu vou ver coisa diferente. E aí quando começa a ficar um pouco maçante lá, aí o filme vai, te taca em Londres. Então ele te taca no meio do centro de Londres, com aquele visual totalmente diferente, novamente te despertando e te jogando em lugares totalmente diferentes e seguindo o filme em ciclos. E quando você vê 2 horas e 20, acabou que de certa forma até passou rápido. E falando nas localizações, eu estava pesquisando e nenhuma cena com os atores, por exemplo, foi gravada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E você que não leu esse tipo de informação, você não consegue perceber que os atores não estão ali no Rio de Janeiro. Então tem cenas de ação que a ação corre solta ali, desenfreada. Visualmente a ação do filme é bem bonita, mas você não percebe que aquilo tudo é falso no fundo. Então o filme visualmente ele tá bem bacana, tirando uma outra cena exagerada, totalmente fora do mundo real, sem gravidade nenhuma, e aí fica estranho, né? Tô pensando aqui, caraca, irmão, os caras, Vin Diesel ficou com medo de vir no Brasil, cara. Eu acho que Vin Diesel ficou com medo de ser assaltado. E a cereja do bolo, com certeza, acho que todo mundo já espera por isso, fica assim com Jason Momoa. Jason Momoa mandou bem pra caramba no filme. Que entregaram pra ele um personagem extremamente clichê, não que os outros não sejam, mas ele deu o jeitinho dele de, no meio de tanto personagem, de tanto vilão já, fazer um vilão diferente. Quem vê o filme, eu não vou dar spoiler aqui, mas vai ver que o cara se esforçou pra caramba pra conseguir criar um vilão com características um tanto quanto diferenciadas. Pra gente que é brasileiro, o filme ele tem um plus a mais, justamente por essas partes gravadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, porque a gente sabe que até pouco tempo atrás muitos filmes representavam o Brasil como se fosse uma grande selva. Então o que é representado no filme são prédios, cidade grande. A gente teve uma participação especial da cantora Ludmilla, por mais que tenha sido apenas uma fala em pouquíssimos segundos, simplesmente poderiam ter colocado uma americana ali tentando falar um português totalmente esquisito, conforme foi no Velozes e Furiosos 5, aonde as pessoas falavam um português que a gente nunca viu aqui dentro do Brasil. E a surpresinha fica pro final, porque você pensa que o filme ficou um pouco mais pé no chão, mas as cenas finais vão falar, caramba, eles se superam, realmente, Velozes e Furiosos. O cara não consegue ter o pé no chão, é pura ficção. Velozes e Furiosos 10 é tudo aquilo que a gente já conhece de Velozes e Furiosos. Ele é apenas mais um capítulo, aonde você vai ver uma ação extremamente fictícia, você vai ver ali galhofa que não acaba mais, piadinhas do ensino médio, aquela coisa de família que já está um pouco cansativo também. Mas em todo caso,
Se você tá ali com mentalidade de Velozes e Furiosos, é isso que eu falo. Eu uso isso até para outros filmes. Já vá com a mentalidade de Velozes e Furiosos. Você consegue se divertir bastante. Sendo assim, Velozes e Furiosos 10 provavelmente vai ser um filme que vai dividir muitas opiniões. Alguns vão amar apenas pela zoeira, pela diversão. Outros vão odiar por motivos óbvios. E alguns simplesmente vão falar: ah, é só mais um capítulo da franquia. Eu acho que tem uma frase que vai definir esse filme totalmente, que é: o filme é tão ruim que chega a ser bom. O filme termina deixando bem claro, tão cedo essa franquia não acaba. E se depender da bilheteria, provavelmente a gente ainda vai ter muitos Velozes e Furiosos. Então prepare-se para muitas insanidades ainda. E é isso, galera. Se você teve paciência de escutar todo esse conteúdo lixo até aqui, agradeço muito. Se puder se inscrever, deixar o like, agradeço demais de coração. Então, até a próxima. Fui!